Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Espero que você esteja bem por aí e já esteja inscrito no nosso canal. Se não tiver, já clica aqui, já se inscreve no nosso canal para você ficar atualizado com os nossos episódios. Segue a gente nas redes sociais também, que lá você pode acompanhar o desenrolar do programa através dos nossos cortes. O episódio de hoje vai tratar de um assunto que pouco se fala, mas que é muito importante, principalmente na nossa sociedade que está mudando. Os papéis estão aí ficando mais igualitários, que é a questão da licença paternidade. Isso mesmo, licença paternidade. Na Câmara dos Deputados, eles aprovaram algumas mudanças. Antes era de 5 a 7 dias de licença paternidade. Houve um projeto de lei que propõe aí o aumento dessa licença paternidade para os papais, que pode chegar até 20 dias. Nós vamos conversar com quem entende do assunto, e aqui só vem os melhores, né? Nós vamos conversar com a Ana Flávia Zafanin. Ela é advogada especializada em direito trabalhista e previdenciário. Tudo bem, Ana? Olá, bom dia! Tudo sim! É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Ana, obrigada a você por ter topado fazer esse programa, porque quando eu estudei esse assunto, eu tive dificuldade para encontrar conteúdo sobre licença paternidade. Por que a gente produz pouco conteúdo sobre isso? Porque a nossa sociedade, ela sempre vê o filho como sendo da mãe, independente se ela é casada, se ela é solteira, se ela é viúva. Viúva, no caso, não tem nem como, né, questionar. Só que é sempre aquela questão do filho é da mãe, é a mãe que tem que cuidar, é dever da mãe, a mãe como aquele... É uma crença, né? Aquele ser sagrado na vida do filho realmente é. Só que acaba que os pais ficam num papel secundário. E os homens, como eles são criados dentro dessa cultura, eles se mantêm nesse papel. A não ser, muitas vezes, que ele seja obrigado a sair dele. Como é o caso, às vezes, de uma mãe que falece, ele é obrigado a cuidar do filho. Ou, às vezes, numa separação, que ele acaba ficando com a guarda, que também não é tão comum na nossa sociedade, né? Então, assim, é sempre isso. Nós somos sempre impulsionados àquela coisa da mãe, né? Nossa sociedade, ela é assim. E, por isso, muitas vezes é difícil entrar numa discussão onde tenham realmente dados, fontes, assim, conteúdo sobre isso. Ana, então, esse projeto de lei foi para a Câmara. Os deputados mexeram nele e ele é antigo, então, porque pelo que eu dei uma olhada, era até 5 dias, 7 dias, era isso? Isso, na realidade, esse projeto ele é um avanço muito grande, só que ele não vem de agora, 2025. Ele já estava ali, sabe, guardadinho ali na gaveta desde 2008. E uma criança que nasceu em 2008 já é praticamente adulta, né? Então, assim... É um olhar sensível dos nossos legisladores para a sociedade, né? Ver que o pai, a nossa sociedade, os filhos e até os pais, eles precisam ser protagonistas da vida dos filhos deles. Então, assim, é muito importante esse aumento dos dias da licença paternidade. Esses 5 dias, que nem eu falo, tem gente que fala 5, tem gente que fala 7. Pois é, 5 ou 7? São 5 dias a partir do dia útil subsequente, ou seja, nasceu hoje, a partir de amanhã começa a contar. Então, se nascer no fim de semana, às vezes, ou numa sexta-feira, dá os 7 dias. Nossa, então assim, vamos lá pra gente entender. Então, eu tive um bebê e o meu marido, eu tive no sábado. Aí meu marido, a licença paternidade dele já vai contar no fim de semana? Vai contar a partir de segunda-feira. A partir de segunda. Isso. Aí por isso que às vezes dá essa divergência de 5, 7 dias. Mas assim, são poucos dias. Nossa. Mal dá tempo de você estar em casa e falar, nossa, agora essa aqui é a minha nova vida. Porque é aquela correria de hospital, né? E assim, mesmo eles tendo esse olhar sensível de ver que o pai necessita ser protagonista na vida do filho... Também tem uma questão que não vai ser implementado logo de imediato. A implementação desses 20 dias tá assim, para iniciar, porque hoje são 5, aí para ser 10 dias vai ser a partir de 2027, 2028, daí no ano de 2029 vai para 15 dias, e aí no ano de 2030 Meu Deus, chega aos 20 dias. E eu tava dando uma olhadinha aqui, por exemplo, criança com deficiência, né? Também tem aí um plus, né?
Porque o pai também pode ter esse benefício, né, de conseguir essa licença. Tem um aumento de 1/3 dentro desse... Eu não falo dos 20 dias, porque depende de quando a criança nascer, né? Certo. Mas, por exemplo, se tiver ali entre os anos de 10, 15 ou 20 dias, tem um plus de 1/3. Ou seja, ele tem 1/3 a mais do período de licença paternidade dele, sim. Aí ele tem direito a ficar mais dias com o Sim. filho. No caso de... Aí vai ter que comprovar, né? É que nem... no projeto, o que eles dizem? Que o pai, 30 dias antes da data prevista do parto, ele tem que informar. Olha, esse aqui é um atestado emitido pelo médico, que meu filho vai nascer dia tal. E aí ele entrega lá na empresa. Ou seja, já é um pouco burocrático, não é tão simples. Por exemplo, meu filho nasceu. Não, é organizado, é planejado. Por exemplo, meu filho nasceu hoje. Eu tenho 2 dias para informar que a minha criança pode ter nascido com algum tipo de deficiência, ou que vai ter que ficar algum tempo. UTI. Isso. Só que nem isso aí é muita questão, assim, é o que está no projeto de lei, mas é claro, os empregadores, eles podem flexibilizar isso. Por exemplo, olha, eu sou empregado, tive um filho, e eu acho que ele pode estar com algum problema, assim, eu tenho que ficar mais tempo, tenho que dar suporte para minha família. Se for da vontade do empregador, dependendo ali da relação deles, ele pode... sim, conceder esse período, sabe? Esse afastamento. Então, mas aí é que vem, né? Você sabe que na lei tá tudo romântico, mas na realidade, sim, o empregador numa sociedade como nossa, a maioria vai dizer, mas o que você tem a ver, né? Quem teve foi a mulher. Eu já ouvi isso. Você vai ficar aí só mexendo no celular, jogando, você não vai ajudar? Não é? Às vezes a sociedade vai achar que esse homem tá se aproveitando. Isso aí. Não é? Então, a lei, ela cria digamos assim, uma válvula de escape, caso isso aconteça. Caso seja comprovado que esse pai não cumpriu com as obrigações dele, ou que, por exemplo, nesse meio tempo, ele acabou caindo numa denúncia de violência doméstica e... Se separando... Não, violência doméstica, coisas assim do tipo, ele perde esse direito, ele perde essa licença. Então, assim... É claro, tudo tem que ser comprovado, mas a lei criou essa lacuna justamente por isso, pelo comportamento que alguns pais têm, né? Não são todos, mas alguns pais têm esse comportamento de não posso fazer nada, não sou eu que amamento, pega a criança no colo, a criança começa a chorar, porque quer a mãe. Quer a mãe porque ele foi gerado dentro da mãe, mas isso não quer dizer que ele não vai se afeiçoar por outra pessoa. Ele tem que criar o laço com o pai, né? Com certeza. Por isso que tem que ter a licença. Por isso que tem que ter essa licença num tempo maior para o pai poder ter esse tempo. Porque, querendo ou não, uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, que a gente sabe que não é 8, porque tem um tempo de deslocamento, tem um tempo de almoço, acaba que ele não tem muito tempo. A hora que ele chega, muitas vezes é a hora do bebê tá dormindo. Então, assim, essa nova lei, né, que tomara que seja aprovada em todas essas instâncias, ele vem para um bem maior, que é o quê? O cuidado desse filho, dessa criança, porque a formação do ser humano é muito importante, né? Sim. E muitas vezes essa negligência, não proposital, mas eu falo da própria vida que nós temos, né? Todo mundo precisa trabalhar. Acaba criando um ambiente que às vezes a criança poderia ter se desenvolvido melhor e isso não aconteceu. Às vezes alguns fatos que acontecem dentro de casa poderia não acontecer caso esse pai estivesse ali mais presente. Verdade. Né? E agora vamos para o assunto que eu acho que muito empresário deve estar pensando, né? Meu Deus, como que paga isso? Quem que vai pagar essa licença paternidade, Ana? Então, isso vale não só para licença paternidade, mas para todas as licenças que a pessoa possa vir a ter. É sempre o INSS. Só que existem algumas formas. Por exemplo, na licença maternidade, na licença paternidade, pode acontecer do quê? Do empregador ter que pagar aquele valor, né? Ali do mês. Só que aí ele vai ter um desconto quando ele for pagar o INSS patronal, que é uma cota que a empresa tem que pagar todo mês. Então, assim... No fim das contas, é o INSS, porque ele é um contribuinte do INSS. Nossa. Então, não tem, assim, muito aquela coisa do empregador, nossa, mais um gasto, mais um imposto, mais uma coisa. Não, porque vai sair ali do INSS. Pode não ser diretamente o INSS pagar, mas na hora que o empresário tiver que pagar, ele vai ter esse desconto, que todos os meses ele tem que pagar essa guia patronal.
Então, acaba que fica ali meio que elas por elas, né? E a questão de contratações, porque com o tempo, como você bem explicou, vai para 20 dias. E nós sabemos que, por exemplo, as mulheres já sofrem aí para serem contratadas. Se uma mulher estiver gestante e ela for numa entrevista de emprego com uma que é solteira e não tem previsão ainda de ter filho ou família, a que é solteira e não tem previsão, ela já tem vantagem de conquistar a vaga, não é? Com certeza, porque o empregador já pensa, ela não vai daqui, sei lá, um mês aparecer grávida, que aí tem a estabilidade do tempo da gestação, mais depois da gestação. Então, para ele é um custo a menos, digamos assim, não só custo de dinheiro, mas eu falo custo de treinamento, de ter, às vezes, que investir naquela pessoa para alguma determinada função e ter que tirar ela ali do nada, ou ter que treinar outra pessoa. Só que nós temos que entender que não é só trabalho. A vida não é só trabalho, a sociedade ela não é feita só de trabalho. Verdade. E nós temos que zelar por essas crianças. Temos que... Na realidade, o papel da sociedade hoje em dia tem que ser justamente esse, zelar pela família. Porque a família, querendo ou não, é o primeiro contato da criança ali na infância. Então, assim, é a partir dali, muitas vezes, que pode surgir uma pessoa espetacular. Ou então pode ser dali, justamente, daquele seio familiar, que pode surgir uma pessoa que seja, digamos assim, socialmente indesejada, que pode ter um futuro talvez não muito bom. Então, assim, essa questão do preconceito do empregador para a contratação de homens, eu acredito que, assim, vai ter reclamação, mas vai continuar acontecendo do mesmo jeito. E se for racional... e se for racional, vai ver que não tem prejuízo nenhum, porque... Sim. Por exemplo, se você tem um funcionário que a esposa dele está na UTI com o bebê e ele está trabalhando, você acha que esse homem está com cabeça para trabalhar? Claro que não. A chance dele, às vezes, dar um prejuízo muito grande é enorme, porque você não tem... Até uma coisa básica do dia a dia, dirigir. Quando você tá preocupada com alguma coisa, você faz coisas que você não faz geralmente. Tem uma hora que você até para e pensa, o que eu tô fazendo? Por que toda hora isso aqui acontece? Sim. Porque não consegue. Por isso que eu tô batendo tanto nessa tecla da questão da família, de ter esse tempo, de dedicar à família. Porque quando tudo der errado é pra onde você volta. Então, assim, tem que ter a conciliação entre família e trabalho. Não adianta só colocar alguém para trabalhar e esperar que ela sempre renda 100%, se ali ela não pode se dedicar a outras coisas na vida dela, porque ela só está ali destinada ao trabalho. Isso não funciona, não tem como. E eu lembro, Ana, que eu fiz um programa de virada de ano, de 24 para 25, e a gente trouxe uma astróloga aqui, e ela falou assim, aí você não me julga, eu acredito. Aí ela falou assim que 2025, 2026 serão anos em que a sociedade vai ter que dar atenção para a saúde do homem. E aí a gente vê um projeto desse, claro, não é mil maravilhas, como você bem pontuou, né? Tá lá engavetado desde 2008, talvez tenha até que atualizar, né, Ana? Sim. Não é? Vai ter pontos que talvez a gente vai ter que atualizar para o autista, né? Exatamente. Tem que ver como que tá esse projeto, talvez no Senado possa ter uma remodelagem aí, né? Sim, que nem essa questão da deficiência. Geralmente é a deficiência que é identificada ali no nascimento, né? Mas aí tem as outras que podem aparecer. Durante o desenvolvimento. Exatamente. Aí são coisas que vão ter que ir encaixando. Só que é sempre aquela coisa, que nem, o filho autista, é a mãe. É a mãe que leva, é a mãe que cuida. É sempre esse pensamento que as pessoas têm. Mas na realidade não. Tem muitos homens que têm filhos autistas, que cuidam, que se desdobram. Só que assim, tem esse apagamento. Um pouco também pelo pensamento, né, machista da nossa sociedade. E outro ponto de não saber, às vezes, o que fazer. Então fica naquela ciranda, aquela rotina exaustiva, aquele desespero de corpo para um lado, corpo para o outro. Mas, assim, tem que sim olhar para essa questão das crianças, dos direitos, né, dos pais e das crianças, principalmente essas crianças deficientes que necessitam de maior cuidado. Perfeito. Ana, obrigada. Adorei conversar com você. Você é uma jovem advogada e eu senti que você é muito empática e sensível. Sim. Que às vezes
o profissional, ele fica muito focado nisso, na lei, na lei, no artigo, papapá, mas você traz outro olhar. Sim, E não sim. um olhar de julgamento, né? É. E também nem de fantasia, de que o homem quer. Gente, o homem, na verdade, era 30 dias que o projeto estava lá na Câmara, a proposta era 30. Aí os deputados, não, é muito tempo, vamos reduzir para 20. Mas é que nem a Ana falou, né? Vamos progredir. É um né? avanço, a gente não pode ver o cenário todo cinza. Temos que ver que tá mudando, que se já teve aqui um start de mudança ali, pode ter outro. E vai melhorando. Às vezes até nessa questão que nem de uma licença maior, alguma coisa maior, em outros casos, às vezes, não só do nascimento, mas em decorrência de outras coisas, né, que pode acontecer com a criança. Sim. E é tudo isso. Porque assim, não tem como a gente só falar de lei. Quem quer saber de lei é juiz. É quando você pede alguma coisa ali, né, no processo. Mas quando você está falando com uma pessoa que muitas vezes não sabe sobre o assunto, ou tá ali pra... Não sabe, tá ali pra te consultar, você tem que falar a linguagem que ele entenda, você tem que entender a dor dele. Sim. Porque não adianta você falar lei, prazo, isso, aquilo, sendo que você não tá escutando a pessoa, né? Sim. E me diz uma coisa, se um pai, quando essa lei foi implementada, que ela ainda está tramitando, tá, gente? É uma discussão importante que a gente trouxe, mas ela está tramitando. Se esse pai não conseguir esse direito, ele procura um advogado trabalhista? Sim, sim. Tem que ser um trabalhista mesmo. Isso, trabalhista. Porque essa questão da licença, ela é voltada diretamente para o trabalhista. Isso. Empregado e empregador, a relação. Isso. É porque, assim, o direito, nós separamos, né, em áreas de atuação, porque não tem como você atuar em todas as áreas. Então, acaba que tem momento que elas podem meio que se misturar, ou a pessoa fica meio confusa. Eu fiquei meio na dúvida do direito de família. Sim, sim. Então não é trabalhista mesmo. É trabalhista mesmo. É porque, assim, fala de criança, né, a gente já pensa em direito de família. Mas nesse caso é trabalhista. Só que, como eu disse, como tudo acaba se mesclando, então tem essa, né? Entendi. Fala de criança, querendo ou não, afeta o direito de família. Porque uma coisa influencia a outra no direito. E o direito de família, como ele é muito mais sensível, então é um ponto que também tem que ficar em alerta, né? Beleza, Ana, obrigada. Obrigada a você, foi um prazer estar aqui. E olha, vou pedir para você seguir a Ana nas redes sociais, porque aí você vai ter mais detalhes sobre isso também, e também direitos trabalhistas e previdenciários aí, se você quiser saber quando vai aposentar, quanto que vai pagar, né, Ana? Isso! A Ana passa todas as informações para você vê, ela é uma simpatia. Gente, obrigada pela audiência de vocês, um beijo, hein? Tchau!